Fala galera ligada no MMA Brasil TV, estamos de volta aqui com mais um vídeo de dicas para a galera que está confinada na quarentena do coronavírus e também quando acabar essa situação desagradável na nossa vida, voltar ao normal e esse vídeo ficar de volta, ficar direto no MMA Brasil TV, quando você tiver que passar para alguém algum tipo de alguma dica de vídeo, de luta antiga do pessoal para poder entender alguns contextos históricos do MMA. A ideia desse vídeo é exatamente essa. Aqui não se trata de um vídeo das melhores lutas de todos os tempos, não se trata de um vídeo das lutas mais importantes de todos os tempos. Eu simplesmente escolhi 5 de momentos diferentes, de 2015 até 2005. Tem luta de várias épocas, tanto no UFC quanto no Pride, para a gente debater e entender alguns períodos históricos do MMA nessa época. Né? Na década de 2000, na primeira década de 2000, o Pride era o evento mais importante do mundo até 2007, quando ele foi encerrado, o UFC incorporou seu contrato, extinguiu o Pride, levou alguns lutadores pro UFC, deixou alguns desempregados e a vida continuou como conhecemos até hoje. Então, a primeira luta que eu vou falar, e aqui eu também não vou falar nem de ordem cronológica, não vou falar assim, não tem ordem nenhuma. É simplesmente eu escolhi 5 lutas que eu considero importantes para a galera ver. A primeira luta que a gente vai falar aqui é uma luta feminina, o UFC 193, disputada em Melbourne, na Austrália, no Etihad Stadium. Mais de 53 mil pessoas no estádio, que é o maior público da história do UFC, o maior público presente numa arena da história do UFC, para ver o combate principal entre a então campeã do peso galo Ronda Rousey contra a desafiante, na época invicta, Holly Holm, que tinha um histórico muito grande no boxe, de vários títulos mundiais, uma carreira muito, muito brilhante, e ela tinha feito a transição definitiva do boxe para o MMA. Primeiro no Legacy, depois no UFC. Por que essa luta é tão importante? A Ronda, ela é a lutadora mais dominante e a lutadora mais importante da história do MMA feminino e permanece assim até hoje. Ela tinha um grappling muito impositivo, finalizou diversas lutas consecutivamente no primeiro assalto com chave de braço, e se chegou um momento que ela estava vencendo todo mundo tão facilmente, falou, quem vai parar a Ronda Rousey um dia? E a gente sabe, na história de qualquer esporte, ninguém é invencível. Ninguém é invencível. O Rock Marciano, lá de onde ele estiver, ele está me dizendo que eu estou errado. O Floyd Mayweather também. Mas, enfim, todo mundo um dia está propenso a perder, inclusive a Ronda Rousey. E por que essa luta foi importante e por que a Holly Holm? A Ronda, ela se desenvolveu com um estilo de levar a luta para o solo muito específico. Então, wrestlers tinham dificuldade de lidar com ela, porque ela conseguia botar a luta para baixo, e lutadores de Muay Thai também tinham dificuldade. Então, se você pegar o histórico de lutas da Ronda antes da Holly Holm, você vai ver esse histórico. A Holly Holm representava uma dificuldade diferente para a Ronda, por causa do tipo de, não só de defesa, eu sempre falo que a defesa de queda não é o sprawl em si, né? A defesa de queda começa na movimentação, e a movimentação de pivô do boxe era uma movimentação muito importante para as quedas altas, para as quedas em pé do judô que a Ronda trazia, né? Que ela não atacava a perna, ela não ia de single nem double leg, ela vinha muito com as quedas de cima, e uma movimentação de jogo de perna com muito pivô do boxe seria uma questão muito interessante para a Ronda. Assim se deu, a Holly Holm teve a atuação da carreira dela, uma das grandes atuações da história do MMA feminino, e desbancou a Ronda Rousey numa surpresa na época na casa de apostas. Algumas pessoas já diziam há um tempo que a Holly Holm poderia ser a pessoa a desbancar a Ronda. Tem um texto meu no MMA Brasil, eu não estou querendo fazer nenhum tipo de autopropaganda, mas é uma propaganda pro site. Pesquisem lá, quando ela fez a decisão da migração do MMA do boxe para o MMA, eu comentei que ela poderia ser a pessoa a desbancar a Ronda Rousey. Então acompanhe essa luta, o UFC 193, foi disputada 14 de novembro de 2015 no Etihad Stadium em Melbourne.
essa luta você vai encontrar ela no combate. Na verdade, todas as lutas aqui que a gente falar, você vai encontrar no Combat Play. Alguns anos depois, alguns anos antes, desculpa, no final da década anterior, no dia 23 de março de 2009, foi disputado o UFC 98, o evento que inicialmente teria a disputa do cinturão peso pesado entre o Brock Lesnar, que havia tomado o cinturão do Randy Couture, contra o Frank Mir, que havia conquistado o cinturão interino contra o Rodrigo Minotauro. Eles iam unificar o cinturão, que acabou acontecendo no UFC 100 por causa de uma lesão do Brock Lesnar. Então coube ao Rashad Evans, na época invicto campeão do meio pesado, peso meio pesado, defendeu seu cinturão encabeçando o card do UFC 98. Seu adversário original seria o Quinton Rampage Jackson, que lesionou o joelho e cedeu a vaga para o Lyoto Machida, que vinha de uma vitória dia 31 de janeiro, se eu não me engano, no UFC 94. Não estou me lembrando muito bem, mas vamos lá, vamos ver se minha mente vai me trair agora. O UFC 94, 31 de janeiro de 2009, num duelo de invictos lutadores na época, com 14-0, o Lyoto Machida ganhou no último segundo do primeiro round do Thiago Silva, também brasileiro, e ficou esperando. Ele não se garantiu como desafiante naquela época, mas ficou esperando a sua oportunidade. Com a lesão do Rampage, o Lyoto Machida foi chamado. E por que essa luta é tão importante? Essa luta ela é muito relevante por uma frase que foi dita ao final dela. Quando a vitória, o Lyoto Machida venceu essa luta, né, ele desbancou, tirou o cinturão e a invencibilidade do Rashad Evans num nocaute espetacular. Um nocaute que o jeito que o Rashad caiu, inclusive ele ficou como patrono da nossa categoria do Marangão de nocaute do ano, por causa do jeito que ele caiu, né, virou meme. Foi muito explorado esse nocaute que o Rashad Evans sofreu do Lyoto Machida. E o Joe Rogan, quando acaba a luta e o Mike Goldberg fala, novo campeão do meio pesado, Lyoto Machida nocauteia, o Joe Rogan fala, "Welcome to the Machida era." Bem-vindo à era Machida. Por que ele falou isso na época? O Machida estava invicto e ele trazia um jogo muito diferente, baseado no Karate Shotokan, com movimentos muito diferentes, com quedas adaptadas do sumô. O Machida tinha sido vice-campeão brasileiro do sumô antes de passar para o MMA. E as pessoas achavam que, na época, era um quebra-cabeça difícil de solucionar o jogo do Lyoto Machida. Hoje, é muito engraçado, a gente virou chacota essa frase do Joe Rogan, mas é uma baita cretinice fazer isso, porque na época eu não lembro quem tenha criticado o Joe Rogan por ele ter expressado essa frase. Realmente, na época, havia a curiosidade de saber como e quem vai desbancar o Lyoto Machida. Acabou que não durou muito, né? Ele perdeu o cinturão na segunda defesa, ele defendeu a primeira vez contra o Maurício Shogun, perdeu na revanche imediata para o Curitibano. Então também é uma luta muito importante para você entender como era o Machida, para ver inclusive o Machida diferente, né? O Machida muito mais agressivo, muito mais impositivo naquela época do que nesse momento final da carreira dele. Uma outra luta que eu trago, que é muito importante para a gente assistir, e ela é muito subestimada. É uma das maiores lutas de todos os tempos, e é a luta que transformou o Frank Edgar no personagem que ele se tornou e vem até hoje. O Frank Edgar era o campeão do peso leve do UFC. Ele tinha tirado o cinturão do BJ Penn, tirou o cinturão do BJ Penn, venceu o BJ Penn na revanche e foi colocar o cinturão dele em jogo contra o Gray Maynard. Essa luta já estava marcada e esse foi o UFC 125, foi disputado no dia 1º de janeiro de 2011. É o primeiro evento do UFC depois da extinção do WEC. O UFC comprou o WEC alguns anos antes, extinguiu as categorias acima do peso leve e do peso pena, galo e mosca, o mosca não existia na época, desculpa, o peso pena e galo, os campeões na época, o José Aldo e o Dominic Cruz, se tornaram campeões do UFC, e o campeão do peso leve, que foi o Anthony Pérez, na última luta da história do WEC, uma luta épica, que também vale a pena vocês verem, o WEC 153 contra o Ben Henderson, que ele tirou o cinturão do Ben Henderson, também numa das maiores lutas de todos os tempos, foi a luta do tal do Showtime Kick. O Pérez ficou esperando a definição do vencedor entre o Frank Edgar e o Gray Maynard para saber com quem ele unificaria o cinturão do WEC
e do UFC, luta que jamais aconteceu. Esse evento também teria a primeira defesa do José Aldo do cinturão do UFC contra o Josh Grispi, mas o Aldo se machucou, ele não pôde lutar, uma das várias lutas que o Aldo derrubou. O Josh Grispi acabou lutando contra o Dustin Poirier, foi quando os fãs do UFC conheceram o Dustin Poirier e o maldito do Josh Grispi começou a se enterrar a partir dali. Por que Edgar Maynard 2 é importante? Por que 2? Porque eles tinham se enfrentado alguns anos antes, numa luta que não chamou muita atenção, uma luta muito desagradável que o Gray Maynard ganhou por decisão. Nenhum dos dois lutadores eram lutadores empolgantes, eram lutadores que o pessoal gostava muito de assistir, e o Frank Edgar ainda tinha um pouco do ranço de ter derrubado o BJ Penn, que é um grande favorito dos fãs. Acontece que essa luta do Maynard contra o Edgar foi absolutamente sensacional, com direito a um massacre que cabe 10-7, mesmo na época da pontuação antiga, a favor do Gray Maynard no primeiro round. Todo mundo achando que o Frank Edgar viria acabado, a luta ia acabar logo no começo do segundo round. Frank Edgar volta como se nada tivesse acontecido, quicando nos pés, do mesmo jeito que a gente viu ele lutar, e transformou o final da luta, daí em diante, a luta terminou por pontos, num negócio épico, vale muito a pena, e a gente vai entender por que o Frank Edgar virou o Rocky Balboa do MMA. Por que as pessoas gostam tanto do Frank Edgar. Essa é a primeira luta que transforma o Frank Edgar perante os fãs. Uma outra luta que eu vou falar aqui também, agora eu vou falar do Pride, eu vou esquecer do octógono, vamos falar de ringue, e vamos falar da melhor luta que aconteceu na década passada. Muita gente acha, década passada, da década de 2000, né? Muita gente acha, inclusive, que é a maior luta de MMA da história até hoje, é a melhor luta da história do Pride, que foi a vitória do Fedor Emelianenko contra o Mirko Cro Cop no Pride Final Conflict de 2005, no dia 28 de agosto de 2005, disputado na Saitama Super Arena, que era uma arena clássica das disputas do Pride. Esse evento foi um evento histórico, né? Além dessa disputa de cinturão, a defesa de cinturão do peso pesado que estava de posse do Fedor Emelianenko contra o desafiante Mirko Cro Cop. Esse evento ainda contou com as duas semifinais e a final do torneio do peso médio, que na época o peso médio do Pride equivalia ao meio pesado das regras unificadas, que era disputado no UFC, e foi um evento que catapultou o Maurício Shogun para o estrelato. Ele venceu 2 lutas nessa noite, de um modo enfático, sensacional e conquistou o título. Mas o grande lance desse dia foi a vitória do Fedor Emelianenko contra o Cro Cop, os 2 lutadores considerados na época 2 dos 3 maiores pesos pesados de todos os tempos. Ainda tinha o Rodrigo Minotauro no meio deles 2. O Fedor, um lutador all-around, um lutador, um grappler, um striker, conseguia fazer tudo. O Mirko vindo do kickboxing, com o strike muito forte, com dificuldade da luta agarrada. Começou a luta botando muita pressão do Fedor. O Fedor teve que botar a luta para baixo para poder desgastar o Cro Cop. Quando a luta voltou em pé, o Fedor passou a ter vantagem nas trocas de golpe. É uma luta absolutamente sensacional, uma luta longa, o Pride tinha round de 10 minutos, era uma mecânica uma dinâmica muito diferente. Vale muito a pena vocês acompanharem essa luta, para até entender, né, que o pessoal que o fã mais recente, que só pegou o Fedor já nessa fase final da carreira, já no pós-Strike Force, não vai conseguir entender por que o Fedor era considerado o maior de todos os tempos. Se você vê essa atuação do Fedor contra o Mirko Cro Cop, não resta a menor sombra de dúvida porque ele era considerado, até então, o maior lutador do mundo, peso por peso, não só o maior peso pesado do MMA na época, mas o número 1 peso por peso de todos daquela época. Era de todos até ele passar a ser já superado pelo John Jones, pelo George St. Pierre, pelo Anderson Silva, conforme a evolução do MMA se sucedeu. E a quinta luta que eu vou falar para vocês é uma luta que todo mundo tem que ver, todo mundo tem que assistir. É uma luta que me emociona até hoje. O UFC 189, o melhor card principal da história do UFC. As duas melhores lutas do ano de 2014 aconteceram naquele evento. Dia 11 de julho de 2014, no MGM Grand Garden Arena. O UFC 189, o Robbie Lawler defendeu o seu cinturão, primeira defesa do cinturão que ele conquistou contra o Johnny Hendricks, contra o Rory MacDonald, a quem ele havia vencido no UFC 167, se eu não me engano, que foi o evento que o George St. Pierre venceu aquela luta muito polêmica contra o Johnny Hendricks.
o cinturão ficou vago, o St. Pierre se aposentou, o Hendricks ganhou a primeira luta do Robbie Lawler no cinturão vago, o Robbie Lawler ganhou a revanche e eles foram lutar. Essa luta é simples, ela tem simplesmente uma carga dramática que eu não lembro de ter visto nada igual. Um primeiro round muito tenso, com pouca movimentação, e de repente os dois lutadores soltam os demônios a partir do segundo round, momentos agudos para cada um deles, momentos que você achava que o Robbie Lawler ia ser nocauteado, momentos que você achava que o Rory MacDonald ia ser nocauteado, até ele acabar daquele jeito épico. E é um jeito épico que leva 2 minutos. Quando acaba o quarto round, eles se encaram, um olha pro outro, eu acho que é o Herb Dean, que é o árbitro daquela luta, ele se põe no meio, e é a encarada mais sensacional, mais bonita que eu já vi na história do MMA. Os lábios do Robbie Lawler pendurado, a cara do Rory MacDonald acabada, e um olhando pro outro, querendo mais. Aquele negócio sensacional, intenso. E eles voltam pro quinto round, para mais 1 minuto de luta, e o modo com que a luta acabou, a reação do Rory MacDonald, que acabou derrotado, é muito pesado, é uma luta de carga dramática muito grande, e é uma luta que explica muito a carreira dos dois, né? O Robbie Lawler ainda teve uma vitória sensacional contra o Carlos Conte na luta seguinte, em janeiro de 2015, no ano seguinte, e o Rory MacDonald nunca mais conseguiu ter uma atuação nem metade do que ele tinha desde então. Ele conseguiu algumas vitórias, hoje ele está no Bellator, chegou a conquistar o cinturão, e com atuações muito abaixo do que ele estava. Seria como se cada um deles tivesse terminado basicamente com a carreira do outro. O Lawler ainda levou um restinho de energia para o Carlos Conte terminar de vez, e os dois, aquela luta é muito específica para o que aconteceu com os outros dois. Então, quando a gente quiser lembrar do quão bom e do quão sensacional foram Robbie Lawler e Rory MacDonald, assistam a luta o principal do UFC 189, do melhor card principal de todos os tempos do UFC. Então é isso aí, galera. Espero que vocês se divirtam com essas 5 dicas. Aqui você vai encontrar essas 5 lutas no Combat Play. Se você mora fora do Brasil, você pode achar essas lutas no UFC Fight Pass, ou vocês podem achar em outros lugares, se vocês quiserem procurar também, aí a cargo de cada um de vocês. E lembrando a todos, continuamos aqui na luta contra o coronavírus, não vamos brincar com isso, vamos ficar em casa, não vamos dar mole. Quem puder ficar em casa, quem não puder, infelizmente, não tem muito jeito, mas quem puder, faz esse esforço por vocês, por todos. Vamos assistir luta, vamos botar tudo para a gente entender todos esses contextos históricos, para a gente se divertir, para a gente fazer qualquer tipo de coisa enquanto estamos nessa quarentena. Então é isso, galera. Um grande abraço.